Bem, meus amigos, hoje estamos aqui no De Olho no Futuro com Mauro Campos, com a nossa querida pré-candidata a deputada estadual, Alba. E aí, minha amiga, conte pra gente como você está se sentindo agora nessa nova atitude de tomar coragem, de ir para frente e ser pré-candidata a deputada. Então, para mim está sendo tudo muito novo mesmo. Sou mãe, sou avó, sou cristã e tomei essa decisão de me candidatar, né, a, pré, pré, a, Ser pré-candidata. a ser pré-candidata e a deputada estadual pelo Rio de Janeiro por um motivo assim muito especial, que é uma pauta que me deixa muito assim motivada para brigar, para lutar por eles, que é a inclusão das crianças atípicas dentro da sociedade e especialmente nas escolas públicas. Eu convivo com crianças, tenho mães conhecidas e irmãs em Cristo que convivem comigo. E eu sei, tenho conhecimento do desafio delas, do dia a dia, da luta delas. Inclusive, essa semana teve um pai que me ligou e perguntou: Alba, se você vier a entrar para a Alerj, o que você faria para uma criança de um ano, está um ano aqui no Brasil, ele tem 11 anos, ele está na primeira série fundamental e só fala inglês. Aí eu falei para ele, a minha luta vai ser essa, é da gente ir, da gente poder brigar, poder lutar por profissionais, né, capacitados para Para atuar nessa área, né? atuar nessa área, para mediar, né, porque nós não temos mediadores nas escolas. Nós temos sim algumas ONGs, né, que são muito bem aceitas por essas mães, mas assim, no geral, nós não temos. Nós não temos. Então, nós temos aí escolas que realmente, e particulares, escolas particulares que o mediador é pago pelo pai da criança. E aí isso é um absurdo, que eu acho, porque é um direito deles, é um direito, não é uma obrigação, não é um favor que o Estado faz para essas crianças. E elas precisam ser incluídas. Eu acho, se me permite cortar um pouco, que essa questão, eu vejo a questão, principalmente do autismo, como uma geração que está acima da nossa evolução. Concordo. São seres que, se você vê a maioria das qualidades ou das atitudes, por exemplo, não gostam de barulho, não gostam de confusão, são super carinhosos quando precisa, não são egoístas, não são gananciosos, eles são o que provavelmente todos nós sonhamos ser um dia, mas que, ao meu ver, sem ser técnico, sem ser psicólogo, sem ser nada da área, eu sou engenheiro, é que o que assusta eles é ver o terror do nosso mundo. Sim. E aí, muito dependendo do grau deles, eles se revoltam, brigam, gritam por conta de que eles não são entendidos. E aí, o que, que precisa? Eu sei que no Brasil nós temos legislação que não pegam, que não funcionam. Mas nós precisamos, por exemplo, um projeto que eu tenho uma vontade, eu não sei como se já tem algum estudo desse, é de incentivar a qualificação e reconhecer a função com a categoria da cuidadora. Mas, Entendeu? mas assim, a cuidadora, ela precisa.
Como é que chama o termo técnico que você falou que eu só fica? Mediadora. Mediador, desculpa. A Mediadora. categoria de mediadora. Mediadora. Porque desculpem porque eu confundi o meu pensamento. Porque muitas vezes as prefeituras, para se livrarem, eles colocam cuidadoras Exato. desqualificadas, Exato. sem preparo técnico, porque é mais barato. Sim. Então nós precisamos de, principalmente, classificar a mediadora como uma categoria profissional urgente, regulamentar a qualificação delas, aonde elas são qualificadas, na faculdade, no colégio, curso técnico, aonde elas se enquadram, para que esse processo vire uma onda e uma obrigação. E não adianta também, desculpa, o legislativo ou o próprio governo federal, simplesmente de uma hora para outra, agora é assim e pronto. Não. Nós precisamos ter um planejamento estratégico para daqui tantos anos, tantos por cento, daqui meses, e ter um planejamento para que dê tempo da qualificação, incentivar com recurso próprio do governo Sim. essa qualificação por um período de 2, 3 anos, porque um senhor mercado de trabalho, independente do bem que vai trazer de amparo essas crianças no meio educacional, é um senhor mercado de trabalho. E Não, que tem que ser valorizado, qualificado e enquadrado na categoria profissional. Exatamente. E não somente isso, né? Essa qualificação na educação e o acesso também dessas crianças. Eu não digo todas as crianças atípicas, não. Eu digo todas as nossas crianças com acesso ao esporte, que é fundamental a gente tirar as nossas crianças do horário aquele horário que é pré-determinado para a escola, ela vai para casa e aí a facilidade dela dali, ela não ter uma extensão escolar que seja com esse acesso ao esporte, e aí acaba envolvidos em tráfico, acabam envolvidos com drogas, e aí a gente acaba perdendo as nossas crianças exatamente por isso. Principalmente, não sei se você vai concordar comigo, pela falta de esperança. Eu digo muito que esperança é a alavanca do futuro. Quem não tem esperança não acredita. Quem não acredita não faz e não se prepara. Eu acho que, por exemplo, a questão que parece que ficou até meio morta no país do ensino nos 2 períodos, com alimentação. Não tem professor, não tem nada, mas então que fique na escola, que tenha esporte, que tenha arte, que tenha algumas outras, capoeira, baré, qualquer coisa que você Sim. possa ocupar esse tempo. Inclusive o local das próprias crianças fazerem os deveres de casa. Porque muitas vezes o pai e a mãe trabalham, eles chegam em casa tão sozinhos e não vão fazer, vão para a rua e não vão. Então, quer dizer, é uma atividade que você conseguir voltar ao horário integral da escola, é um grande avanço para todo mundo. E parece que isso ficou meio morto. Teve uma época que virou moda, vieram os CIEPs, que estão a maioria deles abandonados. E eu não vou entrar no mérito do CIEP, foi feito politicamente, está na beira das estradas ou não. Mas, gente, eu fico às vezes passando lá em Volta Redonda, eu fui candidato a prefeito, eu andei a cidade inteira. Eu desafio qualquer um para ver se conhece mais a cidade do que eu. Andei muito. E eu vi aquele CIEP mal localizado no alto do morro. Aí eu pensava, quanto custa uma escola e quanto custa 2 vans? Se o CIEP está no alto do morro, bota 2 vans, recolhe os alunos, levam para lá. É alto, é difícil, mas vai e volta, estipula um horário. Bota 2 horários de entrada, mas as pessoas não pensam fora da caixinha. Ninguém quer mudar o que está dentro da caixinha. Então, quer dizer, nós precisamos avançar em pautas novas, pautas inovadoras, soluções para os problemas que estão. E não tratar os iguais os diferentes de formas iguais. Você tem um CIEP que está abandonado, gente, deve ter uns 3 ou 4. Dá tristeza. É almoxerifada, carteira, cadeira julgada que já não serve mais, fábrica de bola. Então, quer dizer, são soluções que a gente pode dar baratas. Você vê a quantidade de ônibus que você vê amarelo aí desses escolares, né? Que por sinal são 4x4, eu não entendo porque no meio da cidade o ônibus é 4x4, é tudo padrão, encomendou tudo um ônibus caro porque tem que ser. Cara, 4x4 é na roça, onde tem barro. Alto onde é na roça, não precisa ser um ônibus. Sem manutenção nenhuma. Então, quer dizer, vai acabando aqui, vai encalhando e vai pegando novo. Então, quer dizer, tá tudo errado.
E nós só vamos conseguir essa transformação e esse resgate se você. Eu estou tomando muito seu tempo, mas eu vou contar essa história que é muito interessante. Eu estava uma vez na China, eu fiz uma missão governamental para a China e estava lá na Universidade de Xangai, e tudo na China é monstruoso. E aí, conversando, nós fomos visitar um laboratório na universidade, e eu fui na Alameda conversando com o reitor da Universidade Chinês. Aí eu perguntei para ele, assim, não lembro mais o nome dele, e falei assim, por que na China, todos os lugares que nós fomos, institutos, universidades, governo, instituições empresariais, tudo, o CEO, o presidente é sempre novinho. Tem na faixa de 40 e pouco, e os mais velhos estão todos sentados atrás, assim, do lado. Perguntei para ele. Ele falou, muito simples, não, porque quando a China era muito mais pobre do que o Brasil há muito pouco tempo atrás. Era muito mais rural do que o Brasil. E a China é grande, mas tem um mundo de terra e tem um mundo de terra que é inabitável, é deserto, tudo. Então o que acontece? Ele falou assim, muito simples. Lá atrás, na Revolução, não sei qual cultural, eu falei o nome dele, eles fizeram um corte. É até difícil falar isso. Fizeram um corte. Daqui para cima, daqui para baixo fica como está, porque não vai mudar, tem séculos que não muda. Vai só rodando. E daqui para cima nós vamos pegar os alunos, os jovens de destaque, vamos mandar para fora, para o mundo inteiro, fazer mestrado, doutorado, aprender inglês, aprender informática. E depois eles vão voltar, e aí com o desenvolvimento que eles vão trazer em tecnologia, aí nós levantamos... vão ensinar os mais novos também. E aí, não, aí nós levamos o país, porque do contrário nós não vamos lugar nenhum. E hoje, quem comanda são jovens. Óbvio que tem Xi Jinping, outros lá, mas a galera nova é a galera que veio. Aqui não tem. Aqui nós ficamos carregando pesos de séculos atrás. Infelizmente, pois é. Como vários aí, deputados, senadores, não dá para a gente falar do nosso presidente, né? Mas, enfim... Então, aí, realmente, como o colega falou, eu falei Matusalém, mas aí ele falou dinossauros, né? Dinossauros. Porque não renova, não renova. E aí o nosso Rio de Janeiro vai ficando exatamente às traças. É muito triste também você ver a sujeira que o nosso Rio de Janeiro se tornou. Você vai na Europa, em qualquer lugar da Europa, você vê aquela cultura, sabe, das lixeiras todas separadas, todas para reciclar. Aqui não, aqui você vai em qualquer bairro. Até os bairros agora mais chiques já estão também entrando. E você vê que essa questão cultural e a questão de oportunidade. Eu não sei como está, porque tem muito tempo que eu não pego metrô aqui no Rio. Mas eu lembro uns anos atrás, eu morei no Rio até 2010, um período, e eu lembro que a gente entrava no metrô, o metrô estava sempre limpo. Eu não sei se ainda é hoje. Eu também. Sempre limpo. Tudo sujo, mas o metrô era limpo. Porque era mantido limpo. A pessoa pegava, eu cheguei a ver, pessoas pegaram uma bala, chupar uma bala ou um papel qualquer, botar no bolso, e quando saiu da portaria do metrô, jogar na rua. Por quê? Porque estava limpo. Agora, como você não tem a limpeza, o cara vê 1, 2, 3 troços jogados no lixo e na rua e joga também. Então, quer dizer, é tudo questão que nós voltamos lá atrás, na educação. Eu, quando fui candidato a prefeito, as pessoas falam, o que você trata da educação? Qual a sua preocupação com a educação? Eu falei, me desculpa, mas nenhuma. Aí todo mundo, nenhuma? Educação para tudo de casa. Eu falei, não. A minha preocupação vai ser com o aprendizado. Eu quero saber se a criança aprendeu. E não se ela teve aula. E não se ela está com 14 anos e não sabe fazer conta de 12 mais 8. Como eu cansei de ver na minha campanha a mãe falando, meu filho tem 12, 14 anos, não sabe fazer 8 mais 12. 5 mais 7. Não sabe.
Ele começa a ler uma frase, daí a pouco ele está na outra, na terceira, e não entendeu uma palavra do que ele leu com 15 anos. Então a preocupação é com o aprendizado, não é aprovar por aprovar, é qualificar o professor, é medir o professor, é fazer uma prova para que todos os professores, para todos os alunos, com a mesma prova, para que você saber qual é o professor que rende mais. O que rende menos você requalifica, o que rende mais você dá o bônus. Tem solução, mas tem que ter vontade de que a educação funcione. Mas, gente, já estão me acenando ali, o meu amigo Rodrigo, que nós estamos no final. Então, eu queria agradecer muito a Alba por ter vindo, te dar os parabéns imensamente pela sua escolha das suas pautas e dizer que eu estou caminhando junto com vocês, deputados estaduais, federais, para que a gente possa fazer o maior número possível e que a gente possa também nos levar como pré-candidato ao Senado aquela cadeira que é nossa, se Deus quiser, que será nossa, se Deus quiser, e que a gente possa começar a mexer nesse lodo, mesmo que suja, e que fique a água barrenta, mas depois ele decanta, mas nós vamos começar a fazer o nosso trabalho. Amém. E queria terminar agradecendo por estar aqui hoje com De Olho no Futuro, com Mauro Campos, e te passar a palavra para você fazer o nosso encerramento e despedir agradecimentos ao nosso público. Então, eu também queria agradecer aqui ao senador, é um privilégio realmente. É meu também. Poder juntar, fazermos alianças, que a gente possa chegar e fazer um trabalho justo, fazer um trabalho limpo, fazer um trabalho honesto, porque nós precisamos, de verdade, de sangue novo, de pessoas que venham para fazer a diferença no nosso Rio de Janeiro. Eu agradeço muito. Foi muito bom estar aqui. Foi aprendizado aqui com o senhor. E o prazer foi meu. Foi a primeira vez que você participa e saiu brilhantemente. Parabéns. Obrigada. Obrigado a todos que nos assistiram.